Evidente que a minha opinião não é a opinião do Grupo Bandeirantes. A minha opinião, ela é minha. E eu tento alinhar a minha opinião com os preceitos editoriais do João Carlos Saad, que é quem assina o jornal Primeira Hora e quem assina o que é a representação do jornalismo Bandeirantes desde o seu início. Claro que eu não trabalharia numa emissora e seria contra os princípios naturais e ideológicos do dono dessa emissora. Por que eu estaria aqui se não concordasse com a maioria das ideias do nosso diretor-presidente? Mas necessariamente a minha opinião é a minha opinião. Mantendo-me dentro dos preceitos naturais que todos nós, trabalhadores, nos submetemos ao assinar um contrato de trabalho que temos que respeitar. No meu caso, eu respeito não pelas letras, não pelo que está ali escrito, nem pela assinatura. Respeito por respeito. Porque são quase 30 anos de convivência e tenho aqui, na figura do nosso diretor-presidente, um orientador, um amigo, como assim tenho com o Ricardo, com a Rosana, que são as pessoas mais chegadas com as quais trabalho nesta emissora há muito tempo. Mas a minha opinião é a minha opinião. O solo sagrado da capital federal da República, Brasília, e não tem nada escrito que eu vou dizer aqui, porque sai do meu coração. Eu desligo o cérebro e uso o meu coração para emitir esse tipo de opinião no momento tão raro, importante e difícil da nação. O solo sagrado da capital federal da República não precisa de tanque, não precisa de blindados das Forças Armadas. O solo sagrado de Brasília precisa de ideias, precisa de união, precisa desse momento difícil do país mergulhado no momento difícil do mundo, que haja um projeto de governo, que por enquanto não há. Fica-se levando em consideração poucos homens e poucas ideias, a maioria delas na contramão das liberdades democráticas e das garantias que todo cidadão brasileiro deve ter. O Brasil não precisa de tanque na rua, precisa de comida na mesa. Precisa de emprego que não tem, precisa de teto sobre as cabeças de milhares de brasileiros espalhados pelas ruas das cidades do país, alguns maltrapilhos e sem sonhos, tentando achar uma alternativa para conseguir um emprego. Porque o emprego dá sim dignidade, honra, faz independer de auxílios emergenciais e Bolsa Família, que o brasileiro não quer esmola que caia da mesa dos poderosos e quer sim dignidade para poder sustentar a si mesmo e a sua família. Hoje precisa do Bolsa Família e do auxílio emergencial, que nada mais são do que migalhas espalhadas por governos criadas lá atrás, desde o governo Lula, para que você distribuindo dinheiro para o povo, você tivesse voto em troca. O brasileiro precisa de paz, de acordar cada dia com a perspectiva de que o mundo vai ser melhor e parecido com o que era antes, e mesmo não sendo muito bom, era melhor do que hoje.
O brasileiro não precisa de frases intempestivas do senhor presidente da República, não precisa de arrobos de autoritarismo, de coisas que eu tenho certeza absoluta os comandantes militares, os nossos comandantes das Forças Armadas, não têm a mínima intenção de aplicar um golpe na instituição democrática que é o Brasil. Isso não cabe aqui em nenhum país do mundo. É possível? Tudo que a gente imaginava que não fosse ver, a pandemia mudou. O Congresso dos Americanos, o Capitólio, local sagrado de uma das maiores democracias de todos os tempos, foi invadido por uma horda de imbecis e canalhas puxados por aquele sujeito que foi o pior presidente americano, chamado Trump, numa cena que parecia uma cena de filme, onde jamais se pensou que desde a Guerra da Secessão Americana se fosse ver o Congresso da maior nação econômico-militar do mundo e democrática invadida, essa instituição, por pessoas que rasgam uma Constituição que jamais se pensava arranhar-se durante os tempos, porque diferente da nossa Constituição casuística feita por políticos, foi feita por notáveis e permanece lá até hoje. Sem que seja emendada a cada governo, sem que seja alterada a cada período, permanece lá até hoje. Então tudo é possível. No Brasil, que se apresentava como bravatas do presidente e como arrobos do presidente, com esse desfile de blindados em Brasília, tudo é possível. Mas eu quero crer que a sensatez, que o amor pelo país dos comandantes militares e dos seus pares sustentem as bases institucionais brasileiras que são fortes. Forças Armadas têm um papel de Estado e não de governo. Ninguém, nem o seu comandante em chefe, o presidente da República, tem direito de usar as Forças Armadas para atentar contra a instituição democracia. Já dizia Winston Churchill que a democracia é o pior regime que existe, mas me aponte outro melhor. Não tem. Ganhou uma guerra no peito, comandada por aquele canalha do Hitler e os seus asseclas, Winston Churchill, e perdeu as eleições democraticamente, as primeiras eleições pós-guerra. Depois voltou pela democracia, aceitando as regras do jogo porque era um estadista. O Brasil não precisa de desfile de tanques em Brasília para pressionar o Congresso brasileiro, que não deve se acovardar em momento nenhum para votar questões que interessam ao senhor presidente da República e que não interessam à instituição democracia. O Brasil precisa acordar tranquilo, mesmo na época de uma tempestade. Quando se enfrenta uma tempestade, o bom capitão de verdade, o capitão de verdade, tem calma, serenidade e no meio de ventos aterrorizantes e ondas imensas, ele controla o seu navio com a tranquilidade que os seus marujos não conseguem ter. Isso é ser líder. Não é gritar além do limite e nem usar armas além do limite que não seja para defender o seu próprio navio, o seu próprio país, o seu próprio povo. Esse desvio de rota desses tanques que seguiam para o mesmo caminho de sempre, passando por Brasília,
é um desvio desnecessário no momento impróprio da nação por um simples deleite do senhor presidente da República para mostrar que tem a força na sua mão. Presidente, a força não está nas armas, está nas ideias e o seu amor pelo país. Governe como presidente da República. Essa é a verdadeira força. Faça pelo povo, para o povo e pelo povo o que até agora o senhor não fez. Tenha a governabilidade em suas mãos, mas não pelo medo. Porque o brasileiro que morre de fome, desamparado, sem destino, por governos de esquerda, governos de centro, todos vocês que levaram o país a lugar nenhum, o brasileiro não tem medo de tanques mais. O brasileiro miserável que come lixo se preciso, não tem medo de armas mais. O brasileiro que morre todo dia do lado de cá, na insegurança pública desse país, da arma do bandido, não tem medo de armas. Para ele, tanto faz um tiro de um blindado, de um tanque, uma bomba, do que uma bala de 22 ou 38 que lhe tira a vida num assalto de rua. O brasileiro precisa de trabalho. O brasileiro precisa de medidas sanitárias que nos afaste completamente dessa crise em que levou mais de 500 mil de cidadãos, deixou tantos feridos e nos colocou de joelhos com a falta de senso de muitos governantes em equilibrar a política com a parte sanitária. O brasileiro já passou da época de ter medo. Nós não temos medo desses arroubos contra a democracia. Colocar tanques para desviar o seu caminho em Brasília hoje, para forçar o parlamento brasileiro, que não pode se acovardar de forma alguma perante essa demonstração de força, e deve votar aquilo que acha que deve votar, e, na minha opinião, esse voto impresso é absolutamente desnecessário, é uma desculpa de quem já está com medo de perder a eleição, que foi usada da eleição passada e que elegeu o presidente da República pela urna eletrônica, democraticamente. Não foi com tanques, senhor presidente, nem com aviões e nem com bombas que o senhor chegou à presidência da República Federativa do Brasil. Foi pelo voto através da urna eletrônica, que o senhor dizia ser fraudulenta, e não foi, o senhor venceu a eleição. Se o senhor acha que a urna é fraudulenta, a sua eleição foi uma fraude. A sua e de tantos outros. Vamos deixar para trás essas mazelas de antes da eleição e procure governar o Brasil e ser julgado pelas urnas e pelo povo brasileiro. O senhor não vive dizendo que o Lula roubou, que o Lula formou uma quadrilha de Estado e coisas parecidas, e nessa polarização sua e do Lula, e que parece lhe amedrontar, não é muito mais fácil e legítimo o senhor derrotá-lo das urnas e depois esperar que a justiça seja feita um dia, porque ninguém pode cometer crimes e deixar de pagar por esses crimes? Não é mais fácil o senhor vencer o Lula nas urnas? Não é mais fácil o senhor enfrentar o adversário de frente no campo de batalha? Sem tanque, sem arma, sem nada? Só com o poder, e principalmente o poder que é mais importante, que é o poder do voto do cidadão brasileiro?
Hoje é um dia triste no meu coração. Não esperava ver essa cena que eu preferi de verdade não ver, mas que senti. Que demonstração desnecessária de poder. Quem tem poder, exerce o poder pelo amor dos seus patriotas para contigo, pelo que você fez por eles. E não por uma demonstração de força inadequada no momento em que o país ultrapassa. Estamos conseguindo vencer essa situação, que é o pior flagelo do século XXI, com a coragem do povo brasileiro, que sofre, que chora, mas que não rouba, que vai trabalhar, que vai pedir esmolas, como o auxílio emergencial que o Paulo Guedes dá, e que na realidade não deixa de ser uma esmola oficial, ou mesmo até nos semáforos de mão estendida, o povo brasileiro vai lá pedir uma ajuda, contando com a solidariedade e a misericórdia que o nosso povo tem, sempre teve e será sempre superior a qualquer governante que o país já teve. Aliás, grandes governantes que o país já teve devem estar envergonhados dessa situação que nós estamos ultrapassando agora. Senhor presidente, força não é força bélica. É força de reerguer a nação, unindo-a de uma forma definitiva, que a nossa classe de empresários, a parte boa e a maioria que sustenta a 10ª economia do mundo, tenha condição de contratar esses milhares de desorientados, alguns maltrapilhos que andam pelas ruas do Brasil, que ofereçam um campo de emprego. Senhor presidente, diga ao senhor ministro da Economia para pensar diretamente numa economia votada ao povo, mas não só com essas misérias desse auxílio de Bolsa Família e nem de auxílio emergencial. Algo justo para que a nossa máquina econômica consiga mudar e que o brasileiro tenha a dignidade do emprego, senão seriam 100 milhões de brasileiros roubando e matando por causa da miséria. Claro que há que se corrigir o rumo que não é seu, mas é de um legado das elites brasileiras, que coloca uma divisão de renda lamentável no Brasil, de apenas 40, 50 pessoas com muito dinheiro e 210 milhões de brasileiros se defendendo como podem, alguns passando fome, outros sendo donos apenas da roupa do corpo. O senhor que se dizia distante da velha política se aproximou de uma hora para outra da velha política, que a nação até pensou que podia segurá-lo nas suas declarações e que viu que não segura coisa nenhuma. O senhor tem o poder de decidir aquilo que o senhor quer. O senhor quer um povo, como o senhor diz, respeitado e que o respeite? Porque para ser respeitado, você tem que respeitar também. Pois dê recursos para que o povo brasileiro consiga ele mesmo sair dessa situação. Não pense que sob coturnos, sob marchar de militares e sob blindados, o senhor vai reconstruir uma nação. Isso nunca deu certo. Autoritarismo nunca deu certo. Pense de verdade em soluções para o povo brasileiro. Clame por uma reforma administrativa desse Estado inchado e que gasta demais,
com uma dívida pública desnecessária, com benesses políticas demasiadas e um povo do outro lado sofrido e com a mão estendida pedindo uma ajuda. Essa ajuda vai chegar através da democracia, através das liberdades, quer queira o senhor, quer não queira o senhor. A liberdade será defendida, se preciso, até a morte. Já está sendo. Mais de 500 mil de brasileiros entregaram as suas vidas durante uma pandemia mal controlada, durante uma economia mal controlada, que, evidente, não é culpa especificamente só do senhor, mas de uma série de vaidades e erros políticos da maioria da classe política desse país. Mas tenha o senhor certeza de uma coisa: não é com tanques que o senhor vai reerguer o Brasil. É com liberdade e democracia. Porque democracia significa o bem-estar comum. Democracia significa fim e não meio. Democracia significa comida na mesa, educação, saúde, combustível acessível. Democracia significa governar para o povo e pelo povo, e nunca à base de força. A base de amor pela nação, a base de amor pelo país e a base de amor pelo povo. Sem isso não há liberdade, e sem liberdade não há nação.